meu amigo desenrolado, prazer imenso, mais uma aula para poder jogar você dentro da universidade. Estamos dentro do conteúdo de domínios morfoclimáticos e fitogeográficos do Brasil. Fizemos uma análise de alguns dos principais domínios morfoclimáticos, vamos dar continuidade, observando agora 3 grandes domínios, tá? Acompanhe aqui no nosso quadro, você vai ver no nosso mapa a distribuição dos domínios e a partir daí identificar as suas características de vegetação, suas características de clima, de relevo e tudo o que o estudo de um domínio ele pode mostrar para vocês, tá? Vamos lá, vejam bem, nós temos aqui o nosso mapa do Brasil, a divisão de 3 domínios vistos em aulas anteriores e agora temos 3 grandes domínios. O domínio 4, o domínio que nós chamamos domínio das matas das araucárias, tá? Aqui o domínio 5, o domínio das pradarias. E aqui o domínio 6, a área do domínio dos mares de morros, tá? Araucárias, pradarias, o 5 e o 6, os mares de morros. Vamos começar citando as características do domínio de número 4, tá? Esse domínio de número 4, nós vamos chamar o domínio das araucárias. Por que araucárias? A vegetação vai batizar este domínio. A vegetação predominante é a mata das araucárias. Nós sabemos que essa vegetação, ela possui uma associação direta entre clima, relevo, solo. E essa região aqui da Bacia do Paraná, pegando essa área, tá? Ela sofreu derrames vulcânicos. Esses derrames vulcânicos, eles deram origem a um solo arenito-basáltico, que popularmente é conhecido como solo de terra roxa, que tem uma excelente fertilidade, um elevado grau de fertilidade. Então isso faz com que nessa região não só a formação vegetal natural, mas também as formações econômicas do agronegócio, elas possam se desenvolver com grande qualidade, devido este solo às características de clima dessa região. Nós vamos pegar um clima predominante, o clima subtropical, onde esse clima subtropical, ele é conhecido aqui na parte do Brasil como um clima em que as estações do ano, elas já são mais bem definidas, tá? Nós começamos a ter uma área de zona já temperada, a zona temperada sul. Então nós vamos ter as 4 estações melhor definidas, tá? Essa região, ela vai sofrer também com a ação da MPA. O que é essa MPA? É a massa polar atlântica, tá? Essa massa polar atlântica, ela começa aqui nessa região e aí vem atuando na região sul e o que a gente chama de centro-oeste nos períodos do verão. No inverno ela pode se deslocar até o litoral nordestino e a região norte. Então, sofre uma intensa ação dessa massa chamada a massa polar atlântica. Você também vai ficar atento que ao acompanhar, ao aprofundar o seu estudo, você também pode encontrar uma característica onde diz que essa formação, esse domínio, apresenta entre clima subtropical e alguns autores colocam a denominação de tropical de altitude, tá? Então você pode encontrar essas 2 formações, mas coloca-se como clima predominante o clima subtropical, tá? Bom, quanto à formação de vegetação, a vegetação dessa região, da Mata das Araucárias, ela é homogênea, tá? Nessa área, nós vamos ter uma formação de grande porte, o que significa, você vai encontrar o termo arbórea, tá? Grande porte, ela é aciculifoliada. O que é que significa esse termo aciculifoliada? Que essa folha, ela é fina e pontuda ou pontiaguda, onde nós vamos encontrar
a espécie predominante, Araucária angustifolia, daí o termo mata das araucárias, também conhecido como pinheiro do Paraná, tá? Então essa é a formação de vegetação predominante, folhazinha fina, pontiaguda, denominação aciculifoliada, arbórea, grande porte, tá? E nós temos também características do relevo. Você vai encontrar essa região da área da Bacia do Paraná. Essa área, ela apresenta elevações planálticas com formações de áreas de chapadas, tá? Você vai encontrar na classificação anterior do relevo brasileiro como uma área do Planalto Meridional. Se você for buscar classificações atuais, tá, do relevo do Brasil, você vai encontrar essa área de formação inserida dentro dos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Então, meus amigos, essas três condições físicas, essas três condições básicas, são características do domínio 4, o chamado domínio das araucárias. Vimos o domínio agora das araucárias, então vamos dar continuidade nessa parte dos domínios morfoclimáticos, abordando o domínio de número 5 aqui no nosso mapa, esse domínio conhecido como domínio das pradarias, ou pradarias. Esse domínio, ele traz as seguintes características. Percebam que a associação clima, vegetação, relevo é vital para que você entenda melhor as características de cada domínio. Então, esse domínio das pradarias apresenta também um clima subtropical. Esse que nós vimos há pouco as características quando nos referimos ao domínio das araucárias. Um clima onde as 4 estações já são mais bem definidas, onde nós temos a atuação da massa polar atlântica. É um clima que diferencia da maior parte do Brasil, que é um país tropical, de predominância de um clima tropical. Então é fácil você fazer logo a associação de boa parte do país, do Brasil, para essa região que nós estamos pegando a partir do Trópico de Capricórnio, tá? Envolvendo esses dois grandes domínios. Esse clima subtropical, 4 estações definidas, o verão, o outono, o inverno e a primavera, e também a atuação da massa polar atlântica. Quando nós fazemos referência às formações vegetais, nós vamos lembrar que essa região, ela apresenta a área de gramíneas, tá? A formação, quando você lembra da região sul, você já faz logo uma associação direta aos pampas, a área da campanha gaúcha, tá? Formação de gramíneas, uma formação herbácea. O que é que significa esse termo herbácea? É uma formação de pequeno porte, tá? Onde existe a facilidade para o desenvolvimento, por exemplo, da pecuária extensiva. As áreas são mais aplainadas, com áreas colinosas, que aí nós temos também a denominação de coxilhas. E essa área dos pampas, coxilhas, ela sofre uma expansão para a Argentina, para o Uruguai, e aí nós temos o desenvolvimento de uma pecuária. Ora, quando você lembra da região sul do país, área que pega essa formação das pradarias, duas coisas você lembra de imediato. O famoso churrasco e o chimarrão são tradições na cultura da região sul. Então, a associação direta a essa paisagem geográfica, tá? O churrasco, devido ao desenvolvimento da pecuária extensiva na região, e o chimarrão, a erva que se utiliza para essa área. Bom, então, pampas, campanha gaúcha, coxilhas, que são áreas de estruturas colinosas, com expansão para a Argentina e Uruguai, formação herbácea de pequeno porte e do tipo gramíneas. Quando nós falamos do relevo, quais são as características de relevo? Observe aqui, ó, colinas ou ondulações, tá? Colinas ou ondulações que caracterizam áreas das coxilhas. Nós temos um relevo onde você tem áreas planas e depois algumas áreas colinosas, tá certo? E também existe nessa região sul áreas onde você vai pegar um pouco da área do Planalto, da Bacia do Paraná, tá? Você vai pegar regiões também
de formação do relevo da depressão periférica sul-rio-grandense e vai pegar áreas do Planalto sul-rio-grandense. Então são 3 formações. À medida que nós analisamos a região sul, pensamos em extensas áreas planas com formações herbáceas. Não temos essa associação de maneira direta. Você vai lembrar que o relevo ele é diversificado para a região e aqui nessa região, além das áreas colinosas com estruturas planas, nós temos a depressão periférica sul-rio-grandense e áreas do Planalto sul-rio-grandense, tá? Então, finalizamos essa parte dessa aula com as características desses 2 grandes domínios. Um abraço.